Questão 136 da prova amarela de 2020. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo. Observem que a receita é um gráfico que é um pouquinho mais grosso e o custo um pouquinho mais fino, tá bom? O lucro é determinado pela diferença. Sempre o lucro é a receita menos o custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Antes de responder essa pergunta, de olhar qual o gráfico correto, a gente vai examinar esse gráfico, esse primeiro gráfico aqui inicialmente. Observe, essa parte que está destacada aqui de amarela, ela é o lucro, receita menos custo. Como o gráfico começa com as duas curvas tendo uma interseção, um ponto em comum para as duas curvas, é o ponto 5,5, significa que quando a quantidade de itens for 5, o lucro é zero. Por quê? Tanto a receita como o custo, quando x é 5, quando itens produzidos é igual a 5, tanto o custo como a receita está dando um valor igual a 5, tem altura igual a 5. Então, para determinar o lucro, receita menos custo. Mas a receita vale 5 nesse ponto e o custo é 5. Receita menos custo, 5 menos 5 dá zero. Então, isso significa que no ponto 5, 0, vou chamar esse ponto aqui de P, tá bom? No ponto 5, quantidade de itens igual a 5, o lucro será zero, fazendo a receita menos o custo. Agora, nesse intervalo que vai de 5 até 15, que é quando o x, o eixo x aqui foi igual a 15, a quantidade de itens produzidos foi igual a 15, vai ter outro ponto de interseção, tá bom? No 15,40. Isso, no 15,40. Então, no intervalo de 5 até 15, você observa que o lucro será sempre negativo. Por quê? Porque o gráfico do custo está acima do gráfico da receita, ou seja, você teve um custo maior do que a receita. Então, o lucro aqui vai ser negativo. Toda essa parte que eu estou destacando de vermelho, vermelha, está no intervalo de 5 até 15. Ou seja, a função é decrescente, é negativa, melhor dizendo, ela é negativa de 5 até 15. Tá? Então, eu vou colocar assim, a função, ou o lucro, melhor ainda, né? O lucro, que é o que eu estou traçando o gráfico, o lucro é negativo, negativo em, aqui é um intervalo aberto, tá? Que vai de 5 até 15. O lucro é negativo de 5 até 15, nesse intervalo aberto. Por quê? Porque, lembrando que o lucro é sempre a receita menos o custo, mas você observa que o gráfico fininho do custo, ele apareceu na parte de cima aqui, né? E a receita apareceu mais abaixo, ou seja, você teve um custo maior que a receita, portanto o lucro é negativo nesse intervalo de 5 até 15. Muito bem. Nesse ponto 15,40, a gente já tinha observado que é outro ponto de interseção, um ponto onde a receita e o custo são iguais, tá? Então, nesse ponto, também será um ponto nulo da função, né? Uma raiz da função, melhor dizendo. Esse ponto Q aqui. Deixa eu destacar ele. Quando a quantidade de itens for 15, tanto o custo como a receita deu 40, então quando você fizer receita menos custo, 40 menos 40 dá zero. Ou seja, com 15 itens produzidos, o lucro é zero novamente, tá certo? Então, a função vai passar também por esse ponto, 15, zero. Agora, deixa eu mudar aqui a cor para azul. Observe, de 15 até 30, o gráfico da receita, que é o gráfico mais grosso, ele está agora na parte superior e o custo está na parte de baixo. O que significa que quando você fizer receita menos custo, isso vai dar um valor positivo. Você vai ter um lucro positivo aqui. Então, nesse intervalo de 15 até 30, a gente tem um lucro positivo. Estou marcando aqui de azul para dizer que a função é positiva nesse intervalo. Tá? Então, de 15 até 30, a função é positiva. Tá? Então, vou dizer isso. O lucro é positivo agora nesse intervalo de 15 até 30. E os pontos P, 5, 0 e Q, 15, 0 são as raízes da função. Ela vai passar
vai tocar o eixo X nesses pontos, tá bom? Então, vamos buscar entre as alternativas que temos aqui na questão, aquelas que atendem essas 4 observações que a gente fez. Passa pelo ponto 50, é negativa no intervalo de 5 até 15, passa pelo ponto 15, 0 e é positiva de 15 até 30 no intervalo aberto, tá bom? Vamos observar primeiro esse item A. No item A, ela começa no ponto 50, vocês podem observar. Ela é negativa de 5 até 15, perfeito aqui, está negativa de 5 até 15, ou seja, o gráfico da função está abaixo do eixo X, que significa que ela está negativa, e ela é positiva de 15 até 30, né? Passa pelo ponto 15, 0 também, e é positiva de 15 até 30. O item correto é o item A. Vamos observar por que os outros itens não são corretos. Primeiro, essa aqui não passa pelo ponto 15, 0, pelo ponto 5, 0 já, ponto P, ela já não passa. Ela, na verdade, passa pelo ponto 5, 5 aqui. Então, essa aqui não me interessa. Aqui ela passa pelo ponto 5, 0, só que ela é positiva de 5 até 15. E, na verdade, a gente viu que ela precisa ser negativa de 5 até 15. Então, essa aqui está fora também. Aí o item C, ela passa pelo 5, 0, passa pelo 15, 0, é positiva de 15 até 30, só que ela é positiva também de 5 até 15, e era para ser negativa, então por isso que o item C está fora também. O item E já está fora porque não passa pelo ponto 5, 0, tá? Entre outras falhas. Então, a alternativa correta para essa questão, a alternativa é a letra A, tá bom?